o Deus da segunda chance. Jonas capítulo 3, versículo 1 a seguir. Obrigado. Que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém? Com a Bíblia aberta, como vocês estão. Meus amados, hoje o estudo do livro de Jonas, tema: o Deus da segunda chance. Quantas vezes nós já passamos por essa segunda chance, né? Quantas vezes Deus já teve misericórdia de nós? Quando falamos do Deus da segunda chance, nós vemos o invencível propósito de Deus na vida do pregador e de seus ouvintes. Estamos ainda no estudo das dispensações, paramos no livro de Jonas, tá? E hoje destacando o Deus da segunda chance, segundo Jonas capítulo 3, versículo 1. E quando nós falamos da segunda chance do profeta Jonas, eu vejo algo interessante na vida de Jonas. Eu vejo a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. A rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus. Todo mundo sabe que Deus falou para Jonas sair e pregar a grande cidade de Nínive. Mas Jonas se dispôs a fugir. Jonas recalcitrou contra os aguilhões. E a palavra diz para o apóstolo Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você ir contra mim. Dura coisa é você me desobedecer. Dura coisa é você ir contra os meus propósitos. Encurralado agora Jonas pelas circunstâncias, nós vimos que dispôs-se a obedecer, mas não a mudar as suas atitudes. Jonas, nós vimos que ele ficou encurralado dentro do ventre do peixe por 3 dias. Enquanto ele não decidisse, está na vontade de Deus, está na direção de Deus, Jonas não saiu do ventre do peixe. Agora, pastor, uma coisa também, não adianta nós estarmos fazendo as coisas de Deus, mas com motivações erradas. Jonas foi vomitado, Jonas foi pregar a Nínive, mas Jonas não queria que Nínive se salvasse. Então nós vemos que Jonas ainda estava com atitudes erradas. E nós vamos aprender hoje. A sua rebeldia não frustrou os planos de Deus. Engraçado que Jó, ele fala, Jó compreendia o glorioso fato, quando ele fala que Deus tudo pode, ninguém pode frustrar os seus desígnios. Lá em Jó capítulo 42, versículo 3, ele diz bem assim, ó: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, e que eu não compreendia. Jonas não compreendia o que Deus queria fazer com a cidade de Nínive. Jonas não entendia o porquê que Deus estava tendo misericórdia da cidade de Nínive. Depois Jonas foi entender, mas antes Jonas não entendia. Jonas não entendia o porquê que Deus estava tendo misericórdia de uma cidade que era tão cruel. Foi tão cruel com a nação dele, foi tão cruel com a cidade dele, foi tão cruel com os parentes dele, e agora Deus está tendo misericórdia dessa cidade. Quando eu olho para
a segunda chance que Deus deu para Jonas, eu vejo um segundo ponto, que é a graça de Deus é sempre maior do que o pecado do homem, ou do que o pecado humano. A graça de Deus, ela é sempre maior do que o pecado humano. Pastor, você não conhece o meu pecado, você não sabe aqui, meu Deus. Pois eu quero dizer para ti que a graça é maior. O pecado dos ninivitas, meus amados, havia subido ao céu. O pecado dos ninivitas havia chegado à presença de Deus e havia incomodado Deus de uma tal forma que Deus falou bem assim: vai lá e prega para destruir. Se eles não se arrepender, vai ser destruição. Na Bíblia nós vimos algumas vezes Deus pegar e se levantar e dizer: agora chega. Lá no livro de Gênesis capítulo 100, nós vimos Deus se levantar e dizer: Noé, constrói uma arca que eu vou destruir a terra. Um pouquinho mais à frente no livro de Gênesis, nós vemos Deus falar para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não suporto mais. E mais à frente nós vimos quando Jesus vai ascendido ao céu no Monte das Oliveiras, 2 anjos aparecem e falam para os discípulos: varões galileus, assim como visse esse homem subir, ele vai voltar. Ele vai voltar para julgar, ele vai voltar para destruir, ele vai voltar para condenar, e ele vai voltar para arrebatar os seus dessa terra. Quando eu vejo Deus descer à terra para chamar ao arrependimento através da vida do profeta, os ninivitas estavam sob a ira de Deus. Irmãos, estar sob a ira de Deus é muito ruim. O próprio salmista diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Cair na mão do homem é fácil. O homem só judia da carne, mas você ainda continua. Agora, cair na mão do Deus vivo é você saber que a eternidade você vai passar sofrendo. Pastor, quando eu vejo Deus, mesmo quando a medida do pecado chegou ao seu limite máximo, ainda assim houve perdão quando o povo se humilhou. A medida do pecado da cidade de Nínive tinha chegado ao máximo. O cálice tinha se enchido, transbordado. Não tinha mais. Mas o povo ouviu a palavra e se arrependeu. A misericórdia foi maior do que o pecado. A graça prevaleceu sobre a sua ira. O castigo foi suspenso e a misericórdia foi oferecida. Agora eu vejo que o mesmo Deus que restaurou o profeta rebelde, agora salvou os ímpios da morte iminente. O mesmo Deus, Ele nunca rejeita o coração quebrantado, nem manda embora aquele que busca abrigo nos seus braços. Então não importa a situação que você vive, não importa a situação que o homem possa estar nessa face da terra, se ele buscar os braços do Senhor, ele vai encontrar perdão, ele vai encontrar misericórdia, ele vai encontrar abrigo, ele vai encontrar mudança, ele vai encontrar restauração, ele vai encontrar a misericórdia. E agora eu vejo algo interessante quando falamos da misericórdia de Deus. Eu vejo que as motivações humanas, elas não podem obstruir a obra divina. As motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Se Deus tem uma obra, se Deus tem um projeto, um propósito, não adianta o homem se colocar contra, porque não vai dar certo. Não adianta o homem querer fazer dessa maneira, porque Deus quer dessa maneira, não vai dar certo. Jonas tentou, só tentou, mas não conseguiu. Deus falou para Jonas: Jonas, tu vai a Nínive. Jonas pega e vai a Tarsis, direção totalmente diferente. Deus manda uma tempestade, Deus manda um peixe, Deus manda ele ficar debaixo lá da água por uns 3 dias. E agora, pastor? Deus só muda a sentença quando Jonas muda a sua atitude. Jonas mudou a atitude dentro do ventre do peixe. O peixe imediatamente foi lá e vomitou
Agora eu acho interessante. Jonas foi vomitado pelo peixe. A Bíblia diz isso, não diz? Agora eu imagino Jonas sendo vomitado. Só reflete um pouquinho comigo aí. Jonas sendo vomitado pelo peixe. Lá na praia. Profeta. Presta bem atenção, profeta. Profeta que estava na direção errada. Agora o peixe pegou, deixou ele de castigo 3 dias. Agora se arrependeu, Deus muda a direção do peixe. O peixe vomita ele. Agora imagina uma coisa. Será que alguém viu Jonas ser vomitado pelo grande peixe lá na praia? Só vamos fazer uma cogitação. A Bíblia não fala isso. Mas imagina se alguém viu. Eu imagino o peixe vomitando Jonas e alguém lá na praia vê. Ué? O peixe vomitou. Profeta? Oh. Você sabe que o profeta era identificado pela roupa, né? O profeta dava de ver de longe. Porque ele se vestia de roupa de pelo de animal. Agora viu o peixe vomitar. Talvez não viu o peixe vomitar, mas viu aparecer do nada. Ué, tu veio da onde? Estava pescando aqui agora, você apareceu, você veio nadando. Eu só vi você sair à superfície aí, uns metros da água. Imagino eu, o diálogo do profeta com as pessoas que estavam na praia. Na realidade, eu estava dentro de um peixe. Você acreditaria numa história dessa? Na realidade, eu era para ir para Nínive, mas eu fui para Tarsis, e aí o Deus mandou uma tempestade, e aí a tempestade virou o barco que eu estava viajando, me jogaram na água, e Deus mandou um peixe, eu fiquei 3 dias. 3 dias? Conversa de pescador. 3 dias. Olha só. Interessante, né? Agora eu vejo interessante, se isso aconteceu, a história deve ter se espalhado rapidamente. Você sabe que fofoca espalha rápido, né? É alguém saber alguma coisa da tua vida, ou talvez você vazar alguma coisa, porque tem vezes que as pessoas sabem porque a gente fala demais, né? Muitas das vezes as pessoas sabem dos nossos problemas porque a gente mesmo acaba espalhando. Aí quando está na boca de todo mundo, é porque o fulano, ciclano está falando. Não, é porque muitas das vezes é a gente que fala. Imagine agora Jonas aparecer na praia e as pessoas ver Jonas aparecer na praia e sair contando. Ó, profeta. Você sabe daquele profeta? Apareceu um profeta, o profeta lá de Israel, o profeta Jonas. Diz ele que era para ele pregar em Nínive, não foi? Deus castigou ele lá, ficou 3 dias lá no meio do peixe. Imagina, né? Conversa corre a cidade, né? Notícia ruim corre a cidade. Imagina agora Jonas passando 3 dias dentro do ventre de um peixe. Você sabe que o ventre de um peixe existe gás, ácidos para desmanchar o alimento, assim como o nosso estômago também tem ácido que desmancha os alimentos, entendeu? 3 dias eu creio que a comida já está bem digerida, já está até lá na terra, já foi, mas o Jonas não digeriu, e o peixe talvez dá-lhe mandando ácido para digerir aquele incômodo lá no estômago. Eu imagino que o ácido do Jonas, o ácido do peixe, pode não ter matado o Jonas lá dentro, mas com certeza alguma coisa na pele deve ter dado. Eu imagino Jonas sair com a pele branqueada de dentro da barriga do peixe. Eu imagino Jonas sair com a pele branqueada lá de dentro. 3 dias sem pegar sol, 3 dias só pegando ácido. Fica dentro do balde de produto químico, né, irmã Priscila? Lá, produto de limpeza lá, para você ver. Primeiro a sujeira vai sair, até aquilo que ele não limpa sai. Mas depois começa a branquear a pele, começa a ferida, sei lá, não sei.
Agora imagina Jonas caminhando na praia, uma pessoa com a pele diferente, uma pessoa com a pele embranquiçada, uma pessoa com a pele danificada pelo ácido estomacal daquele grande peixe. 3 dias sofrendo com aquele ácido. E as pessoas olhando para Jonas e vendo, poxa Jonas, o que aconteceu contigo? Isso aqui, se lembra daquele versículo que fala lá em Mateus? Mateus 12, 38 a 41, lê lá para nós. Mateus capítulo 12, 38 a 41, você vai ver que Jonas tinha algo na vida dele, que nós temos que tomar por exemplo, para não acontecer conosco. Jonas, lá em Mateus capítulo 12, 38 a 41, Jonas tinha algo na vida dele. Lê lá para nós, bem alto. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Uma geração má pede um sinal. Uma geração má pede um sinal. E Deus fala bem assim, Jesus fala bem assim, ó: não vos darei um sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Jonas tinha um sinal. Jonas tinha uma marca de Arquemoedo. E não era uma marca boa. Era uma marca de desobediência. Entendeu? Uma geração má me pede um sinal. E eu não tenho outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Que sinal o profeta Jonas tinha? Que as pessoas olhavam e viam: rapaz, você tem uma marquinha aí. Por que você tem isso? Quantas marcas nós temos na nossa vida, irmão Rogério? Que são marcas que nós carregamos hoje na nossa vida, que são marcas ruins. Espinhos na carne, não conseguimos tirar, está marcado. Somos uma nova criatura, mas a marca continua. As pessoas olham para a gente e vê, ó, tem uma marca. O que é isso aí? Ah, isso aqui era da minha velha vida. Isso aqui era do meu tempo de desobediência. Isso aqui era do meu passado. Isso aqui era de quando eu era assim. Isso aqui era de quando eu era assado. Agora imagina Jonas caminhando pela praia, irmão Deus. E as pessoas chegando para ele, chegando bem assim: escuta, por que você está tão branco? Por que você está amarelo? O que aconteceu com a tua pele? O que aconteceu contigo? Jonas era obrigado a dizer: rapaz, eu desobedeci a Deus. Eu nem te conto que eu fiquei 3 dias. Se eu te contar, eu não acredito, né, Fernando? Muitas vezes as pessoas falam assim: se eu te contar, tu não acredita. Pois às vezes o negócio é tão aberração, a aberração é tão grande que não dá para acreditar mesmo. Se eu não te contar, se eu te contar, tu não acredita. Não, conta. Vai, conta. 3 dias no ventre do peixe. Se liga. Por quê? Desobedeci. Deus mandou fazer assim, eu quis fazer assado. Esse foi o sinal do profeta Jonas. Sinal da desobediência. Sinal da rebeldia, sinal de estar fora da presença do Senhor, sinal de estar desobedecendo a palavra do Senhor, sinal de covardia. Quando eu vejo o profeta Jonas ainda falando, aqui, eu vejo que as motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Por quê, pastor? Jonas pregou em Nínive uma mensagem de juízo, sem derramar sequer uma lágrima.
Jonas chegou na cidade de Nínive, pregando juízo, pregando destruição para a cidade inteira, com os olhos secos. Pastor, não tinha compaixão nenhuma. Ele não sentia dó, não sentia pena. Ele não tinha misericórdia. Ele estava fazendo o que ali, irmão Marlon? Ele só estava cumprindo um mandado, mas não estava fazendo de coração. Se dependesse dele, aquela cidade não seria salva. Se dependesse dele, aqueles inimigos não seriam perdoados. Agora eu vejo Jonas chegar e pregar, e só pregar aquelas 5 palavras e pronto, ó. Dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Se você se arrepender, beleza, senão, assim. Jonas não sentia compaixão. Jonas, ele pregou essa mensagem, não derramou nenhuma lágrima. E olha que a palavra de Deus diz que o profeta, ele tem que sentir primeiro antes de passar a mensagem. Se nós formos estudar o livro dos profetas, estou estudando aí, teve profeta que teve que primeiro sofrer em si, para depois passar a mensagem para o povo. O profeta Oséias teve que casar com uma prostituta, teve que sofrer primeiro na sua vida, para depois passar a aplicação para o povo. O profeta Jeremias teve que ir lá, pegar o cinto, enterrar na terra, depois desenterrar, vestir, sair pelo... O profeta Isaías teve que pregar 3 anos nu. Pastor, por que isso? Para que o povo viesse constranger o profeta, e o profeta dizer, não, quem está nessa situação é vocês, eu só estou passando uma mensagem. Estou sofrendo para passar essa mensagem. O profeta, ele precisa sofrer para passar a mensagem, porque a mensagem passa por ele. Profeta que não sente, só quer passar, mas não sente, é que nem o profeta Jonas, só quer passar a mensagem, mas não sente a mensagem. Para você passar a mensagem, você primeiro tem que sentir a mensagem. A mensagem tem que passar por você também, porque não é só para lá, é para cá. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, ela corta tudo para lá como para cá. Só que a mensagem do profeta Jonas, irmã Juliana, só cortava para lá. Entendeu? Tem aquele determinado crente que a palavra de Deus é só para lá. É só para lá. É só para lá. Pecado é só lá. É desobediência é só lá. É falta de temor é só lá. Pastor, e aqui? Jonas era assim. Jonas, ele só pregava para lá, para cá não. Quando eu vejo aqui, ele não queria salvação de seus ouvintes, mas condenação deles. Ele estava pregando uma mensagem, mas ele não queria que o povo se arrependesse. Ele estava pregando uma mensagem, mas desmotivado. Ele não estava acreditando que essa mensagem ia surtir efeito. É como se fosse eu pregar uma mensagem aqui sem ter fé nessa mensagem. Pregar, irmã Cíntia, que Jesus cura, mas na realidade eu não acredito que Jesus cura. Pregar que Jesus liberta, mas eu não acredito que Jesus liberta. Pregar que Jesus ressuscita, mas não coloca defunto na minha frente, que vai ter 2 defuntos aí. Vai ter aquele mais eu. Entendeu? Jonas estava nessa situação. E eu vejo aqui que a Bíblia diz que Deus não tem prazer. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus tem prazer na morte do salvo, do justo. Entendeu? Morreu um crente, morreu um justo. O céu está em festa. Entendeu? Deus já fala assim, abre as portas do céu. Está chegando aí mais um soldado. Agora morreu um ímpio. Quando eu digo ímpio, tem muito crente ímpio, viu? Tem muito crente só com título de crente. Se esconde atrás do título de crente. Mas o comportamento é de ímpio. Eu estou falando que Deus tem prazer na morte de um justo. Justo. Tá? Porque crente, até Satanás é. Conhecer Bíblia, até Satanás conhece, melhor que nós. Se você for olhar Mateus 4, Satanás vai tentar Jesus com a Bíblia. Vai confundir Jesus com a Bíblia. Ainda bem que Jesus estudava a palavra. Gostava de culto de ensino.
Não ficava em casa, quando os pais iam para o culto, Jesus ia junto. Tanto é que um dia, os pais, com pressa de voltar para cá depois do culto, esqueceram Jesus, irmã Miriam, lá na igreja. Você já imaginou? Você já imaginou você esquecer teu filho aqui na igreja? 12 anos? Rapaz, 12 anos. Esqueceu o filho aqui. Vamos para cá, e o filho ficou ali. Daqui a pouco, 3 dias. Bom tema. 3 dias você não sentir falta do teu filho. Misericórdia. 3 dias você caminhando e não sentir falta do teu filho. Depois, cadê o meu filho? Maria, cadê meu filho? Não sei, filho é teu. Ô José, cadê meu filho? Não sei, filho é teu. Eu falei que era para você cuidar, mas o filho também é teu, metade é nosso. E aí agora, vamos lá. Primeiro teve aquela sessão de descarrego ali, né? Para ver quem tinha culpa. Né? Mas claro que José e Maria não fizeram isso. Mas hoje fazem. O negócio mudou, modernizou. Hoje primeiro tem aquela sessão de descarrego para ver quem é que vai assumir a culpa. Aí o mais fraco assume a culpa. E aí, agora vamos procurar onde é que está Jesus. Aí voltaram 3, voltaram. Chegaram lá, cadê Jesus? Lá conversando com o pastor aí, né? Talvez tentando pegar a Bíblia dele, né? Tentando dar um jeito lá para pegar o, né? Lá no culto. Quem sabe que nem nos dias de hoje. Onde é que estaria Jesus hoje? Terminou a aula, teologia terminou. Pois ainda estão lá conversando depois da aula. Então depois do culto ainda papiando lá na mesa. Coitado, não consegue nem comer, estão ainda perguntando. Estão lá fazendo pergunta. Chega de viagem. Pai Senhor, pastor, tenho perguntas. Já tem a listinha aqui, eu conheço as turmas. O povo de Macaé ali, preparado. Bênção, Jesus também tinha esse costume. Jesus ficou lá, perguntando, conversando. Interessante que ali quem era considerado sábio, meus irmãos, não foi os sacerdotes, mas sim Jesus, porque a Bíblia diz que os sacerdotes admiravam o conhecimento das perguntas de Jesus. Aí vocês ficam pensando assim, pastor, tem pergunta para fazer. E o pastor fica pensando, nossa, quanta sabedoria. O sábio, muitas das vezes, não é quem responde. O sábio é quem pergunta. O tolo é quem não pergunta. O tolo é quem acha que sabe e não sabe. O sábio é quem pensa que não sabe, sabe. Quando eu vejo a palavra de Deus falando, o coração de Jonas, porém, batia em descompasso com o coração de Deus. O coração de Deus batia misericórdia. Perdão, o coração de Jonas batia ira e morte. Eu vejo agora o mesmo, assim prevaleceu a obra divina e não a mesquinhez das motivações de Jonas. Pastor, Jonas estava tão beiçudo. Imagina Jonas pregando lá. Lá vai, irmão Jonas. David, olha irmão Jonas lá pregando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. Bem feito. Pregava uma coisa, mas a atitude era outra. Só Deus mesmo para revelar a atitude de Jonas pregando naquela cidade lá. Pastor, mas por que o povo se arrependeu? Porque a palavra não era de Jonas. A palavra era de Deus. Entendeu? E Jonas não era louco de desobedecer de novo. Ele tinha que falar a palavra que Deus mandou. Agora, como ele estava falando, eu não sei. Muitas das vezes nós somos chamados a falar a palavra de Deus. Aí, como nós estamos falando, eu não sei, mas nós podemos observar hoje como está sendo pregada a palavra de Deus, como está sendo levada a mensagem de Deus. A mensagem que deveria ser levada com integridade, com seriedade, com comprometimento e zelo, hoje está sendo levado no relaxamento, hoje está sendo pegado coisas do Egito para pregar a palavra de Deus. Estão fazendo o que nem Davi fez a primeira vez, estão tentando carregar a presença de Deus, que era a arca, em carros de boi. Estão levando a palavra de uma forma errada. A palavra é de Deus, mas o problema é como estamos levando a mensagem.
o povo não vai absolver por causa da forma que estamos levando. Uma forma contaminada com o Egito. Entendeu? Quando eu vejo agora o Deus da segunda chance, Jonas não ofereceu chance alguma para os ninivitas. Pregou-lhe o juízo iminente sem nenhuma nesga de esperança. Jonas, quem sabe, pregou lá, dizendo assim: lá vocês vão morrer tudo, e vocês vão morrer tudo, e vocês vão morrer tudo, e bem feito, vocês vão morrer tudo. Porém, Deus tratou com Jonas de forma diferente. Olha só que interessante. Tendo fracassado na sua primeira missão, Deus lhe ofereceu uma segunda chance. Lá Deus chama Jonas e diz: Jonas, levanta-te de novo. Você vê capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus vem de novo para Jonas. Lá diz: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Se você for ver, a palavra é a mesma, porque Deus não muda. Deus não muda a palavra dele. A palavra de Deus é a mesma. Quem tem que mudar é nós. Quando a palavra de Deus fala: tendo fracassado na primeira missão, Deus me ofereceu uma segunda chance. Irmão, quantas vezes nós fracassamos na primeira missão, na segunda missão, terceira missão, não sei quantas missões nós fracassamos. Mas Deus sempre vem com uma nova chance para nós. Interessante que a Bíblia diz que todas as manhãs, irmã Priscila, Deus vem com uma nova chance para nós. A palavra de Deus diz: vem assim a misericórdia do Senhor se renova. Pois é. Jonas teve a segunda chance. Mas quantas chances nós tivemos? Conta nos dedos, estamos entrando no final do ano agora. Dá uma refletida, quanta chance Deus te deu nesse ano. Quantas vezes Deus teve misericórdia de nós esse ano. Quantas vezes Deus podia ter deixado nós se estourar. Deus podia ter deixado nós se acabar. Deus falou bem assim: não, vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma chance. Mas muitas das vezes a gente acha que aquela chance ali é obrigação de Deus. Não é obrigação de Deus, não. Pastor, Deus não recordou. Olha só que interessante. Deus não recordou a Jonas o seu fracasso e também, e tampouco lhe chamou a atenção fazendo ameaças. Jonas, vai pregar, porque o peixe ainda está lá. Jonas, dá uma olhada para trás. Está vendo lá o peixe cabadana fazendo assim? Pois é. Se você não for, ele vai pegar você de novo. Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso. Eu acho interessante que Deus simplesmente concedeu a Jonas uma nova oportunidade, sem ameaças. Deus falou para Jonas: Jonas, vai pregar a Nínive. Simplesmente da mesma forma que Deus falou na primeira vez, Deus falou na segunda vez. Deus não ameaçou Jonas, Deus não colocou Jonas na parede, Deus não disse: Jonas, olha o que eu fiz com o barco, olha o que eu fiz, te botei lá no fundo do mar, deixei 3 dias. Não, Deus não falou isso, porque Deus não joga o nosso passado na nossa cara. Quem joga o nosso passado na cara é o homem. O homem não consegue esquecer o nosso passado. O homem não consegue perdoar o passado. O homem não consegue esquecer o que era para ter enterrado e deixado atrás. Não. Qualquer coisinha nós estamos indo lá atrás e desenterrar, achando que aquela coisa podre vai fazer bem para nós, vai infectar nós. Vai dar infecção, aquele cheiro de podre. Entendeu? Deus não faz isso. Olha só que interessante. O escritor lembra que foi lançado no fundo do mar, dessa vez não foi Jonas, mas foi a sua falha. Quando Deus chega, lá capítulo 3, versículo 1, Deus fala para Jonas: Jonas, levanta de novo e vai a Nínive. Deus não tira lá do passado o que Jonas falhou, o que Jonas errou, o que Jonas pecou, a desobediência de Jonas, a hipocrisia de Jonas, não. Deus pega aquela falha de Jonas e joga lá onde é que Jonas estava, lá no fundo do mar, e deixa lá. A Bíblia diz
que Deus joga nossas falhas, nossas fraquezas no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Sabe onde é que estava Jonas? Lá Deus jogou a fraqueza de Jonas. E Deus veio a segunda vez para Jonas e disse: Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive mais uma vez. Jonas não foi lembrado da fraqueza dele, não. Jonas não foi jogado na cara a fraqueza dele, não. Deus jogou a fraqueza de Jonas lá no mar. E tirou Jonas do mar. E disse: agora vai. Eu acho interessante que o mesmo autor, acertadamente, chama a atenção para o perigo de se abusar da bondade de Deus. Ele escreve: o fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo a nós recalcitar. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Você quer prevenir um desastre na tua casa? Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Quer prevenir desastre no teu trabalho? Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Quer prevenir desastre no teu casamento? Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Quer prevenir desastre no teu ministério? Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Não tem outra medida para nós pegar. Pastor, aí do escritor diz que a pessoa que diz: vou pecar, pois sei que Deus me perdoará, não faz ideia da atrocidade do pecado, nem a santidade de Deus. Pastor, Deus perdoa, então eu vou pecar. Depois Deus perdoa de novo. Você pode não ter a segunda chance. Você pode perder a tua oportunidade na hora que você está pecando. Perder a salvação na hora que está pecando. E aí, pastor? Aí tem aquela pergunta que diz bem assim: onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Pastor, mas até no último minuto de vida, eu tenho chance de salvação. Não. Saul perdeu a chance de salvação dele na metade da vida dele. Saul foi rejeitado por Deus na metade da vida dele. Olha só que interessante. O escritor pondera que o caso de Jonas não é uma exceção. Ainda ele diz: Deus perdoa seus servos e os restaura. Pastor, Abraão, nós temos um exemplo de Abraão. Nós vemos Abraão lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Abre lá. Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10. O que diz lá? Abre a Bíblia, vamos folhear a Bíblia que aí a gente acaba. Gênesis capítulo 12, versículo 10. O que diz lá? Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão a Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Havia fome naquela terra. O que aconteceu? Lá vai Abraão e desce para onde? Para o Egito. Nossa, era para ele ir para o Egito? Não era para ele ir para o Egito. Era para ele ficar ali. Pastor, mas havia fome. Quantas vezes, né? A gente vê: pastor, vai faltar gado aí. Opa, vamos para outra cidade. Tem gente que anda aí pulando de galho em galho. 3 meses aqui, 2 meses lá, 5 meses aqui, 5 meses lá, achando que, não, é porque Deus fechou as portas aqui, está abrindo porta lá. Não, irmão. Abraão também pensou isso, mas perdeu a família. E tem muita gente que já perdeu a família fazendo esse tipo de coisa. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá. Entendeu? Pessoas que trocam de direção assim a qualquer momento. Não pensa na esposa, não pensa nos filhos, não pensa na sua vida espiritual, não pensa no seu lazer, não pensa em nada. Só pensa nos bois. Pastor, está dando fome na terra. E agora? Estamos passando fome. Não, estamos passando fome. Mas está dando fome na terra, pastor. Mas então vamos montar a barraquinha, ó.
Abraão fez isso. Desmontou a barraquinha e desceu. Pastor, Abraão era podre de rico, irmão Giovanni. Era podre de rico. Abraão era podre de rico, estava cheio de gado, pois ele só ouviu que havia fome na terra, começou a haver sequia. Pastor, está seco o pasto aí, você está vendo? E aí? Vamos mudar, vamos para outro lugar. Chega lá, daqui a pouco dá um período de seca, dá seca também, vamos mudar também. Ei, o Deus que nós servimos, é só orar que Ele manda chuva. E manda chuva forte. É que nem os irmãos querem cortar grama, peça para Deus orar, peça para Deus aí, manda a chuva, né? Pastor, preciso para fazer limpeza, peça para Deus arrumar alguém para sujar, para que você vá lá limpar. É só pedir para Deus, tão fácil. Interessante que quando dá uma trovoada, a gente que acompanha os irmãos, a gente vê, ele deu uma trovoada, deu um ciclone, ele vai aquele transtorno tudo, mas tem gente feliz. Tem gente fazendo hora extra quando dá ciclone. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque os carpetes dos bancos molham para dentro, entendeu? O supermercado estoura lá e você tem que limpar as paredes. E aí, pastor? O gado no bato está assim, o boi diminui o preço. A grama está assim. A grama está assim, tem que contratar funcionário. Pastor, a água levou todos os caquinhos, tem que comprar caquinho, pronto, lá vai. Vamos. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas... Você ama a Deus? Se ama a Deus, não se preocupa. Tudo coopera. Coopera. Entendeu? Todas as coisas cooperam. Olha só que interessante. Ainda nós vemos que Abraão, ele desceu para o Egito. Mas nós vemos, Deus deu uma segunda chance para ele. Embora ele quase perdeu a mulher lá para o faraó, entendeu? Chegou lá dizendo assim, essa daqui diz, é minha irmã. Mas era mulher. Era minha irmã, mas era mulher. Entendeu? Era mulher. A responsabilidade de mulher está acima do que a responsabilidade de irmã. Ela era mulher, ela era esposa. Ele abrindo mão da palavra esposa, ele estava abrindo mão de proteção, de provisão, estava abrindo mão de tudo. Estava até deserdando. Agora eu vejo outro exemplo, aqui também, Jacó. Jacó, Deus deu uma segunda chance para ele também. Pastor, mas o que Jacó fez? Gênesis capítulo 27 diz que Jacó mentiu para o pai. Jacó mentiu para o pai. Enganou o irmão e viveu muitos anos tentando quebrar a própria consciência. Mas um dia, porém, Deus lutou com ele lá em Peniel. Jacó resistiu medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Então o Senhor pegou e tocou na sua coxa. Deu uma segunda chance. Pastor, mas Jacó andava, né, família? Jacó era o cara que conseguia passar a perna em todo mundo. Sempre estava por cima, né? Até que um dia Deus cutuca ele. O que adianta você estar sempre por cima com a consciência pesada? Jacó, ele estava por cima. Ele estava por cima do irmão mais velho. Entendeu? Ele conseguiu enganar o seu próprio pai. Ele estava com a primogenitura e cabeça do irmão. Pastor, e agora? Pastor, sempre com a consciência pesada. Foi lá para casa do Labão, que era o parente dele. Lá casou com 2 mulheres. Foi enganado já ali. Ele vai ter que trabalhar 14 anos por causa de mulher. E aí, pastor? Sempre querendo viver nas aparências. Até que um dia ele não suportou mais a consciência dele pesando. Porque a consciência, uma hora, ela diz assim, basta. Agora, Jacó pegou Deus, eu não vou sair daqui sem tu me abençoar. Mas Jacó não era abençoado, não. O que Jacó tinha era tomado. Tudo que Jacó tinha ali era na base do calote. Entendeu? Pastor, sou bem sucedido. Mas foi porque Deus te abençoou ou porque você caloteou? Jacó, ele caloteava. Jacó, ele enganava.
Jacó, ele passava a perna no seu próprio irmão. Quando o irmão chegava com fome, ele dizia assim: eu vou negociar aí, ó. Eu dou um prato de guisado, tu me dá a primogenitura. Ele não tinha dó do irmão morrendo de fome, ele não tinha dó, ele queria saber. Hoje nós temos esse tipo de pessoa, não tem dó. Você está vendo teu irmão passar dificuldade? 40 dólares, 50 dólares, pode me levar ali não, 60 dólares, 40 dólares, 30 dólares. Irmãos, teu irmão está passando necessidade, ajuda ele. Não seja que nem o Jacó, porque a consciência vai pesar, e um dia você vai encontrar com Deus, e Deus não vai te abençoar sem antes você não o reconhecer. Mas Jacó teve a segunda chance. Ele teve um encontro com Deus lá em Peniel, passou a noite inteira lutando com Deus. Deus queria, o anjo queria sair, ele: não vou te largar, não vou te largar, eu preciso da minha bênção, eu já estou minha vida inteira sendo enganando, e o anjo teve que: tá bom então, eu vou te abençoar. Pensa numa bênção do líder. Já levou uma aqui na coxa? Não, né? Mas a minha geração gostava de bater com a coxa, o joelho aqui, ó, a gente caía no chão embaçado, tanta dor. Hoje não faz isso, mas antigamente os caras vinham assim, davam na coxa. Doce de leite, pois é. Lá no sul nem doce não é mais. Agora imagina, Jacó levou aquela marca, e agora, pastor, Jacó está abençoado, mas a conduta dele é diferente. A segunda chance. Se lembra do sinal de Jonas? Sinal que ficou na vida de Jonas, ficou um sinal na vida de Jacó também. Quando as pessoas viam Jacó andando, lá, o que é o Jacó? É o Jacó. Olha o sinal, é. Aí alguém pergunta bem assim, irmã Fernanda: por que você está mancando? Por que você está mancando? O que aconteceu? Rapaz, nem te conto. Não, pode contar. Isso aqui foi uma prova que Deus me fez passar. Estava desviado. Sofri um acidente, quase morri. Deus me deu a segunda chance. Tenho uma marca na carne hoje, mas o coração está salvo. Que marca é essa? Isso aqui foi uma doença. Tem uma marca na carne, mas o coração está salvo. Né? Segunda chance. Jacó teve a segunda chance. Pastor, Moisés teve a segunda chance. Lê para mim ali, Êxodo 2:11. Êxodo 2:11. Lê lá para nós, lá, Heloísa. Ela já tentou ler 2 vezes. Êxodo 2:11. O que diz lá? Amém. E aconteceu que naqueles dias Moisés já era grande. Moisés viu um egípcio afligir um hebreu. E agora? O Moisés vai lá e tira as passagens. Pô, tá batendo no meu mano aí por quê? Você tá batendo no meu mano aí por quê? Que negócio é esse aí? Ah, não, senhor. Aqui o negócio aqui é resolver aqui, ó. Pá! Pronto, matou. Morreu. Moisés morreu. Besteira está feita. E agora? Agora ou você reconhece ou você foge. Pois ele resolveu fugir. O que acontece com a pessoa que não reconhece? Consciência pesa. Lá Moisés foge, enterra. Daqui a pouco tem outra briguinha lá de novo. Lá vai Moisés tentar pacificar. A pessoa olha para ele e diz assim: ó, você vai fazer o que ele fez lá com o outro lá? Matar, enterrar na areia? Você acha que eu não vi? Você acha que Faraó não viu também? Você acha que Faraó já não sabe? Faraó já está procurando você para te matar, ô hebreuzinho. Tu estava se achando muito tempo, e agora? Agora acabou. Acabou o teu castelo. Faraó já descobriu as tuas sujeiras que você fez. Que você fez e escondeu na areia. O que aconteceu?
Moisés foge. Moisés passa 40 anos lá no deserto de Midian. Lá junto com o sacerdote Jetro. Lá ele acaba gostando da filha de Jetro, casa com a filha de Jetro. Sacerdote Jetro, ele ensina Moisés a cuidar de ovelha. E quando Moisés estava já cuidando de ovelha, já acostumadinho, Deus se apresenta para Moisés de novo. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está aqui é terra santa. Moisés olha, deserto, pedra, já tive lá no Monte Sinai. Nossa, quem sabe penso eu, né? O que não deve ter passado na cabeça de Moisés, né? Nossa, se isso aqui é terra santa, imagina o que não deve ser perdição, então, né? Porque não tem nada aqui. Tem uma sarça ali que está queimando. Mas Deus fala para Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu está aqui é terra santa. Moisés tirou a sandália. E Deus apresenta uma segunda chance para Moisés. Moisés, agora você volta ao Egito para resgatar o meu povo de lá. Aí Moisés começa com um monte de desculpa, né? Deus, eu tenho uma causa lá mal resolvida. O que Deus faz? Deus perdoa essa causa. Moisés, já joguei lá no mar de esquecimento, Moisés, já está resolvido. Deus, tem um faraó que está me procurando, Moisés, já morreu o faraó. Deus, eu não sei falar, Moisés, eu vou falar por ti, Moisés. Deus, eu não tenho poder, Moisés, eu vou te dar poder. Deus, eu estou sozinho, eu vou levantar uma pessoa para estar do teu lado, Moisés. Segunda chance. Deus sempre dá uma segunda chance para nós. Deus sempre nos dá, irmãos. Olha que interessante. Lá em 2 Samuel capítulo 11, nós vemos Deus dar a segunda chance para Davi. O que Davi tinha feito? Davi fez, olha aqui, ó, Deus fez o mesmo com Davi. Ele caiu em terríveis pecados. Olha só, ele adulterou, mentiu, matou, escondeu seus crimes no coração. Todavia, quando Davi se arrependeu, Deus o perdoou e lhe restaurou a sorte. Entendeu? Mas ele primeiro adulterou. Adulterou não. Na hora que era para ele estar trabalhando, na hora que era para ele estar guerreando, ele estava no terraço curtindo. Aí o que aconteceu? A carne estava boa, a carne estava descansada. Satanás vai lá e prepara uma mulher sensual para ele ficar cobiçando, cobiçou, até que foi lá e se deitou com ela. E agora, pastor, dias depois a mulher aparece lá, que se fosse hoje, né? Aquele filetinho lá, né? Testezinho, né? Mulher aparece lá. Fosse nos dias de hoje, Pai, Senhor, irmão. Tem uma revelação, fala, mulher de Deus. Né? Imagina a Betseba chegar no palácio, né? Ô, Davi, oi, tem um negócio para falar para ti. Nossa, pô, vem cá de novo, aqui em casa. Teu marido está lá trabalhando, teu marido está lá lutando para defender a nação de Israel. Vem aqui. Pois é, vou ter um negócio para apresentar, uma novidade. 2 risquinhos. Entendeu? 2 risquinhos. Não, porque não pode, não, peraí. O que Davi fez? Mandou chamar o marido dela lá da guerra. O menino estava na guerra, defendendo a nação, defendendo o rei. Pois o rei estava possuindo a mulher dele. Agora chama o menino lá da guerra, manda o menino para casa, vai lá, tira uns dias de férias, vai lá, deita com a tua esposa, você merece. O marido dela falou bem assim, mas meu rei, os meus irmãos estão lutando na guerra, não tem cabimento. Quem sabe ele não falou, rei, o senhor também deveria estar na guerra. O que o senhor está fazendo em casa? Lugar de rei é na guerra. Lugar de líder é na frente da tropa. Lugar de líder é ser exemplo. Lugar de líder não é mandar, é fazer para os outros aprender a fazer com exemplo. Mas não, ele estava em casa. Pastor, eu vejo
Davi agora, não, vai lá e deita com a tua esposa. Pois o menino não foi. O menino ficou na frente de casa. Ele falou bem assim, Diácono Moelde, como é que eu posso? Eu estou tendo aqui férias e meus irmãos lá perdendo a vida pela nação. Não vou. O que Davi fez? Davi vai lá, tá? Você não vai? Então tá bom, então vem cá, então vou te mandar de volta para ele. Fez uma carta para ele levar em mãos, uma carta lacrada, levar em mãos o comandante da guerra. O comandante da guerra, uma carta lacrada. O comandante da guerra pegou, abriu a carta. O que estava escrito lá? Coloca na frente da batalha. Enquanto os inimigos estiverem vindo, recue de trás dele, para que ele fique sozinho. Irmão, vamos trazer para cá hoje, vamos trazer para nossas vidas, vamos aplicar. Quantas vezes você faz uma carta para botar o teu irmão diante de uma guerra, e na hora que ele está na guerra você recua? Quantas vezes você menciona uma pessoa, faz a confusão e depois você diz, eu não fiz nada? Quantas vezes você fala, você faz o meio campo, você joga, faz a fogueira, quando o teu problema você pula fora e fica como se fosse nada a ver. Eu não estou envolvido, pastor, que coisa feia, né? Pois é, mas às vezes foi você que provocou isso. Davi ficou com isso na consciência, pensando que ninguém ia descobrir, irmã Cíntia. O menino morreu na guerra. Davi pegou a mulher dele e trouxe para dentro do harém dele. E aí, um dia apareceu um profeta lá na casa de Davi, no palácio. Né? Entra o profeta Natan. Tudo bom? Vou tomar um cappuccino aqui. Profeta Natan, irmão Rogério, começa a contar uma parábola. Começa a contar uma história. Pedir opinião por ele. Olhem. Contar um negócio que aconteceu aí. Eu preciso da sua opinião. E o rei gosta de dar opinião. Certo fazendeiro que tinha muitas ovelhas. Olhou a ovelha do vizinho. Só tinha uma. Única. Aquela ovelha dela, a ovelha não cabra, eu acho que não, dava leite para ele, dava a lã. Mas ele foi lá e tomou. E matou o dono, porque o dono reclamou. O que se deve fazer com uma pessoa dessa, ó rei? Você que é uma autoridade, você que é um homem sábio. O rei fala, tem que matar. É digno de morte essa pessoa, onde é que já se viu? Esse fazendeiro está cheio de ovelha, vai lá e pega a única do homem. Tem que matar. Pois é. Deus manda dizer para ti, tu és essa pessoa. Aí a consciência vem. Entendeu? Tu és essa pessoa. Com tantas mulheres que tu tem aqui dentro do teu palácio, tu foi mexer na única do teu servo, que estava na guerra para defender você. Mas Deus deu uma segunda chance para Davi. Estamos falando de segunda chance. Davi se arrependeu. Davi perdeu o filho, porque aquela gravidez, a sentença, o filho ia nascer morto, e nasceu morto. Davi ficou amargurado até que o filho nasceu. Quando o filho nasceu, ele ficou feliz. Por que, pastor? Porque o filho morreu. Ele sabia que a punição de Deus tinha acabado. Ele sabia que a sentença de Deus para aquele pecado era a morte daquele filho. Entendeu? Agora eu acho interessante que outra pessoa, nós vemos Jesus fazendo com Pedro. Pedro também teve uma segunda chance. Pedro chegou mesmo a desistir de Jesus, mas Jesus nunca desistiu de Pedro. Pedro andava com Jesus, acompanhava Jesus. Pedro obedecia, até meio contrariado, quando Jesus falava pesca, para de lá. Pedro pescava. E ele só se alegrava quando conseguia pegar peixe. Mas naquela noite que Jesus estava sendo julgado, Pedro é testado por uma criada. E a criada chega lá, tu também é um daqueles crentes lá, né? Eu não. Muitas das vezes,
os colegas pedem lá no trabalho, pedem lá no serviço, pedem lá no colégio, né? Você também vai naquela igreja lá no sindicato dos crentes lá, dos aleluia, né? Só o pai e a mãe que viu. Não, só o pai. Né? Às vezes o marido fala, aquilo é coisa da minha esposa. Aquilo é coisa do meu marido. Eu só acompanho porque se não acompanhar, sabe como é que é. Né? Mas, pois é, Pedro tinha a mesma atitude. Pedro negava na cara dura. Mas Pedro era aquela pessoa que diante do mestre, ele tinha duas caras. Diante, e achava que Jesus não conhecia o coração. Entendeu? Quando Jesus falava bem assim naquela noite, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, Pedro falava assim, Jesus, ninguém vai tocar a mão em ti. Né? Hoje as pessoas falam bem assim, né? Só por cima do meu cadáver. Mas, não, Jesus, eu quero ver o soldado botar a mão em você. Vamos ver então, vamos ver. Quando chegou esse soldado lá, o que o Pedro fez? Quis começar a meter espada na cabeça de todo mundo. Quem foi que Pedro machucou? Um líder da igreja. A orelha de Malco, filho do sumo sacerdote. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, guarda essa espada, Pedro, porque em culto não é lugar de espada. Culto é lugar de adoração. É a mesma coisa que você aparecer hoje com uma 765 na igreja. Né? Vamos para a igreja. E aí você vem com a pistola aqui, né? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Estou seguro nas tuas mãos. Então por que você está com 30 anos do lado, irmão? Deus, Tu és o meu refúgio, da minha paciência. Por que você está com a espada do lado? Quando acontece alguma coisinha, você puxa a espada e machuca o teu irmão. Você machuca o teu irmão com a espada. A espada é para enfrentar o inimigo, irmão humano. Pedro machucou o filho do sumo sacerdote. Foi repreendido por Jesus naquela noite. Pedro era aquele camarada de Arquiboelde que quando Jesus falava, eles vão me crucificar, Pedro dizia assim, não vão não. Quem é que não queria que Jesus fosse crucificado? Quem não queria que Jesus fosse crucificado? O diabo. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse crucificado, eu e você não teria perdão hoje. Entendeu? Então, peraí, quem é que estava usando Pedro naquela hora para dizer, não, Pedro, Jesus, tu não vai, eu vou no teu lugar, Pedro, misericórdia, Pedro, vou te dar um exemplo, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, hoje ainda, antes que o galo canta, e você quer morrer no meu lugar, na sexta-feira? Não, Pedro, hoje ainda tu já vai me negar. Não, eu vou morrer no teu lugar, Pedro, eu vou morrer no teu lugar, Jesus. Ninguém vai tocar a mão em tu, Quem sabe estava lá, né? Jesus fala bem assim, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele com espada ferir, com espada será ferido. Eu acho interessante que quando Jesus chega lá para ser julgado, Pedro não estava junto com Jesus, Pedro estava lá, no canto, lá. Daqui a pouco a criada vem lá e identifica ele, porque o crente é identificado de longe. Não adianta você se vestir como o mundo, não adianta você andar como o mundo, não adianta você fazer o que o mundo faz. Se você uma vez foi cristão, você é identificado de longe que você é um cristão. E eles vêm dizer, tu não é crente? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? É certo fazer isso? Por que você faz isso? Mas não é pecado fazer isso? E Pedro negava tudo, não conheço ele, eu não ando com ele, eu não conheço ele, começou a praguejar, daqui a pouco o galo cantou lá, né? A peça não deram, na consciência dele, porque para os outros, irmã Miriam, os outros galos lá, é normal o galo cantar, né? Agora para Pedro, era um sinal que Deus deu para Pedro, foi o galo. Que sinal Deus deu para você? Qual é o sinal?
Para aqueles discípulos lá que não estavam obedecendo a palavra de Jesus, Deus deu o sinal de Jonas. Qual é o sinal que Deus deu para nós hoje? Talvez nós já temos um sinal na nossa vida. Talvez nós já temos uma experiência feia, ruim na nossa vida. Ei, essa que sirva de sinal, de exemplo na nossa vida. Que sirva de sinal, de exemplo na nossa vida. Porque muitas das vezes nós não aprendemos com zero. Precisamos tomar de novo, precisamos se machucar de novo. Para quê, pastor? Para nós ver o sinal de Deus na nossa vida, da misericórdia dele. Credo, pastor, que mensagem. Pois é, irmãos. Mas muitas das vezes uma mensagem dessa já não causa mais impacto na vida de ninguém. Já não causa mais temor na vida de ninguém. Entendeu? É uma mensagem que entra aqui e sai aqui. Então, se a mensagem muitas das vezes não causa mais temor, Deus age com o sinal. Aí o sinal marca, o sinal machuca, o sinal gera dor. Mas Jesus não quer que o sinal apareça. Ele é o único sinal na nossa vida, então vamos ficar com o sinal dele, não com o sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi um sinal de desobediência. E aonde Jonas passava, todo mundo olhava para Jonas e via: ei, por que você está assim? Por que você é assim? Por que a tua pele é assim? Jonas falava: porque eu um dia desobedeci a voz de Deus. Para nós encerrar, meus amados, ainda nós vemos que a palavra de Deus, o escritor diz, citando, diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Quando caímos, o inimigo quer que acreditamos que todos os mistérios chegou ao fim e que não há mais esperança, recuperação, mas nosso Deus é Deus da segunda chance. A Bíblia diz lá em Miqueias capítulo 7, versículo 8, diz bem assim, veio a palavra a segunda vez a Jonas: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus tem uma palavra de esperança para nós. Deus tem um sinal de esperança para nós. Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida. Pastor, Deus só não se agrada quando nós saímos da vontade dEle. Quando nós saímos da vontade dEle, Deus nos dá uma segunda chance se nós se arrepender. Porque o caminho é o dEle. A direção é o dEle. A palavra é dEle. Pastor, mas é Nínive. Eu sei, mas é Deus que está mandando, vai. A palavra passou, é arrependimento? Sim, então vai. Pastor, é para os inimigos? Vai. O Senhor quer salvar até os nossos inimigos. Até aquele que nos machuca, o Senhor quer salvar. E muitas das vezes Deus quer usar você, que foi machucado pelo inimigo, para salvar ele. Mas muitas das vezes a gente não quer, né? Meu Deus, mas não, pastor, eu acho que não. Eu acho que é melhor Deus mandar o diácono, a irmã, o irmão. Por quê? Porque, sei lá, pastor, eu não vou, pois é, mas nós temos que mudar nosso pensamento. Nós temos que mudar a nossa atitude. Não podemos pensar como Jonas pensava. Jonas pensava que não deveria ser salvo Nínive. E Deus falava: Nínive precisa ser salvo. Jonas pensava assim: mas Nínive fez isso. E Deus falou assim: mas eu amo Nínive também. Jonas falou assim: mas Nínive me machucou minha terra. Deus falou bem assim: Nínive machucou primeiro eu. Nínive primeiro desagradou meus olhos. Nínive primeiro me causou dores eu. Agora você vai lá e prega arrependimento para Nínive, porque eu quero salvar Nínive também. Quantas das vezes Deus quer salvar uma pessoa? Deus quer salvar uma pessoa do nosso lado. E você diz bem assim: pastor, o senhor precisa ir lá. Pastor, o senhor precisa ir lá. Não. Deus quer que você faça alguma coisa. Deus quer que você arregaça a manga. Deus quer que você saia do celeiro e vá para a seara também. Porque ser crente dentro do celeiro é fácil, ter fartura. Mas Deus quer que nós andamos na seara, lá no sol quente, lá onde é que está direto no tempo, lá na chuva, lá na geada. Deus quer nós lá no seara. Aí você vai ver que o Senhor é contigo.